Você já sentiu como se a sua inteligência estivesse sendo silenciada por um dogma? Hoje a gente vai percorrer a história das mentes mais corajosas que não apenas duvidaram, mas desafiaram a ideia de Deus. Fica comigo porque a última visão dessa lista vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Epicúrio, Lucrécio, Jean Méliès, Spinoza, Feuerbach, Marx, Engels, Bakunin, Huxley, Nietzsche, Freud e Sartre. Bora mergulhar nisso agora. A gente vai começar pelo mestre da ataraxia, Epicuro. Esse pensador não queria apenas negar os deuses, ele queria curar a humanidade do medo. Para ele, o objetivo da vida é a felicidade alcançada pelo equilíbrio e pela busca de um prazer moderado. Epicuro, embora não negasse a existência dos deuses, ele defendia as divindades como seres materiais, feitos de átomos sutis que vivem em uma paz absoluta. E o mais importante, os deuses, na defesa de Epicuro, não se importam com o que acontece na humanidade e nas nossas vidas. Então ele dizia, se os deuses são indiferentes aos seres humanos, por que a gente deveria viver acorrentado ao medo de punições divinas? Seguindo essa linha materialista, nós temos o pensador e poeta Lucrécio. Ele levou a ideia de Epicuro ao limite no seu poema Da Natureza das Coisas. Ele via a religião como uma força opressora. Ele via na sociedade em que vivia, em Roma, que as pessoas eram esmagadas pelo medo de torturas imaginárias do além. Segundo Lucrécio, o nosso mundo não é o centro do universo. O universo é feito de átomos e vácuos, sem providência, sem planos, é infinito e em constante movimento de transformação. Lucrécio não necessitava apelar para divindades nem para mitos de criação. Agora cuidado, você vai cair de costa. Eu vou trazer para vocês um padre ateu. Jean Méliès viveu no interior da França e passou 40 anos pregando o evangelho. Mas no seu silêncio ele escrevia um testamento monumental contra a igreja. Ele escondia sua verdade porque a pressão social e a ameaça da morte eram constantes. Méliès foi um precursor do pensamento anarquista, o pré-comunista radical. Ele denunciava a religião como uma impostura usada pelos poderosos para manter os pobres dóceis. Ele dizia, se realmente existisse alguma divindade, ela apareceria tão clara e tão visivelmente aos nossos olhos que ninguém poderia duvidar da verdade de sua existência. A crítica dele era afiada. O céu servia para apaziguar a fome dos explorados, com a promessa de uma recompensa que nunca viria. É curioso como essa busca pela verdade, longe de dogmas impostos, une quem hoje sente esse mesmo trauma religioso. É exatamente por isso que eu tô criando a Comuna Panto, o nosso clube do livro, e um ambiente de interações e de troca. A ideia é simples, a gente se aprofunda nesses textos, nesses autores, vamos pesquisar as origens dessas ideias para que ninguém precise mais viver sob o medo do desconhecido. Entrar para a Comuna Panta é garantir que você terá ferramentas intelectuais para nunca mais ser manipulado por discursos transcendentes. E seguindo aqui, agora eu queria trazer para vocês o pensador Spinoza. Esse homem foi exilado e excomungado. Para ele, não existe um Deus fora da natureza que julga nossas ações. O Deus de Spinoza, que ele muitas vezes chama de substância, é a própria natureza, o cosmo, o universo. Segundo ele, Deus e tudo que existe são a mesma coisa. Ao retirar Deus do céu e colocá-lo em tudo, Spinoza deu um golpe fatal no dualismo que dividia a nossa realidade entre matéria e espírito. Já Feuerbach, um pensador alemão, trouxe uma virada psicológica. Ele explicou que Deus é apenas uma projeção da essência humana. Nós pegamos tudo o que temos de melhor, amor, bondade, inteligência, e jogamos para fora num ser imaginário, empobrecendo a nós mesmos. Ele afirma que o conhecimento de Deus é o autoconhecimento do homem, ainda que num espelho de ilusão. Feuerbach foi um pensador que influenciou muito Karl Marx, e aqui a gente entra também numa crítica social. Marx via a religião como a consciência invertida do mundo. Ele dizia, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração. Assim como é o espírito de tempos sem espírito, ela é o ópio do povo. Para Marx, enquanto houver uma classe de seres humanos dominando e controlando outra, haverá religião. Seu parceiro, companheiro, Friedrich Engels, ao analisar o cristianismo primitivo e a guerra dos camponeses alemães, concluiu que a religião pode tomar um lugar de resistência e luta contra as injustiças. Os conteúdos das religiões e os discursos religiosos poderiam ser usados tanto para a classe dominante dominar e oprimir, e ainda que em poucos casos também foi usada para resistir a esse tipo de opressão. Outro pensador ainda nessa linha de crítica social é o Bakunin, um dos pais do anarquismo.
Na sua obra fundamental, Deus e o Estado, ele argumenta que a ideia de Deus é a negação da liberdade humana. Ele afirma: se Deus existe, o homem é um escravo. Agora, o homem pode e deve ser livre. Portanto, Deus não deve mais existir. A hierarquia divina na igreja era apenas um modelo para uma hierarquia do Estado. Já quase chegando no fim, quero apresentar para vocês o Thomas Huxley, o criador do termo agnosticismo. Ele trouxe à tona o que podemos chamar de ética da dúvida. A mente humana é incapaz de alcançar verdades metafísicas, sobre as quais é, portanto, melhor abster-se de pronunciar. Para ele, o maior ato de coragem é não tentar preencher o vazio da possibilidade de se alcançar respostas com pressupostos falsos. É claro que a gente não poderia deixar de fora o pensador Nietzsche. Nietzsche percebeu que a cultura europeia estava perdendo sua sustentação moral. Ele proclamou: Deus continua morto e nós o matamos. Não era uma celebração, uma descrição, um alerta. Com o avanço da ciência, a humanidade já não precisava mais de Deus. Nesse sentido, Nietzsche defendia que devemos ser criadores dos nossos próprios valores e da nossa própria moral. Já o pai da psicanálise, Freud, dizia: o Deus pessoal nada mais é psicologicamente do que um pai transfigurado. A religião para ele é a nossa tentativa de lidar com o desamparo que sentimos desde a nossa infância. E por fim, o 12º filósofo, Sartre. Para esse existencialista, se Deus existe, tudo está escrito, mas como não existe, somos condenados à liberdade. Segundo ele, Deus deveria ser o ser total, ideal, tanto em si como para si, que é contraditório e realizável. Então, sem uma moral que vem de Deus, nós somos responsáveis pelas nossas existências e pelas nossas ações. Conhecer esses 12 pensadores é, na prática, um exercício de libertação. Eles nos mostram que a história da filosofia não é sobre encontrar respostas prontas, mas sobre ter a coragem de fazer as perguntas que, na maioria das vezes, ninguém ousa fazer. Se você quer continuar esse exercício, convido de novo você a se tornar um membro da Comuna Panta, participar do nosso Clube do Livro. Lá a gente não apenas lê, mas a gente vive, discute, debate de forma aplicada a filosofia. Não se esqueça, deixa o like se esse vídeo te ajudou a organizar as ideias, se inscreva aqui no Pantarrei para não perder os novos vídeos e me diz qual desses 12 pensadores ou dessas 12 ideias você se identificou mais. Comenta aqui embaixo. Companheiros de devir, obrigado por ter ficado até o fim desse vídeo e nos vemos num próximo.